Boa noite, meus amores. Tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Andresa. Dani Lumazini, cadê Laura? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Na nossa live de encerramento do nosso ciclo de liderança. Um ciclo que foi planejado enquanto as aulas estavam remotas. Nós, sem esperança nenhuma de voltarmos, tão indecisos, planejamos remotamente e terminamos esse ciclo como uma parte presencial e outra parte remota. Então já é uma grande vitória para nós que passamos por esse momento tão difícil. Fora isso, agradecer a vocês pais. Então hoje é o nosso encontro, porque essas crianças batalharam muito por esse ciclo. Eles nos informaram de muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitos problemas com liderança que eles estavam tendo. Então todo o projeto foi montado em cima de dúvidas, incertezas, inseguranças que nos traziam alunos de 5º ano, de 4º ano, tá? Montamos todas as atividades. E o que nos surpreendeu muito? A participação do 1º ano, encantadora, do 2º ano, fazendo todas as atividades. E isso nos trouxe uma segurança de que estamos falando na mesma linguagem, né? Foi neste maior momento que eu notei que a escola, os pais, os alunos, o que nós aplicávamos durante o dia sobre a liderança conosco. Boa noite, quem está entrando, boa noite, sou a professora Débora do 5º ano. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live. É com muito carinho que recebo cada um de vocês aqui, diretamente do Colégio Rodrigues Dias. Daqui a pouco vai entrar nosso convidado especial. Olha ele aí. Boa noite, Matheus. Tudo bem, Débora? Boa noite. Boa noite, Tudo bem, Matheus. pessoal? Tudo bem? Tudo certinho, vocês? Boa noite. Seja muito bem-vindo, Matheus, com o nosso colégio, aí, a nossa família Rodrigues Dias. Tá? Tem as Obrigado, mães aí Débora. participando, o corpo docente completo. Estamos aqui para celebrar esse momento de festa, Matheus, que é o fechamento do nosso ciclo da liderança. Um ciclo, Matheus, que foi planejado e programado remotamente. Nós estávamos até sem esperança quando planejamos, mas hoje não. Hoje terminamos aí com uma parte do corpo docente vacinada, já imunizada. Terminamos aí com uma parte presencial, outra remota, e com muitos frutos de liderança aparecendo, muitos alunos já colocando suas lideranças, suas dúvidas, suas incertezas, que ficaram lá em 2020, e que esse sócio emocional, por mais que tentássemos, não foi totalmente trabalhado. Então hoje é um dia de comemoração, e para isso ser fechado com chave de ouro, trouxemos nosso assessor do Líder em Mim. Boa noite, Matheus. Boa noite, Débora. Boa noite a todos do time do Colégio Rodrigues Dias. Boa noite a todos os pais que estão presentes. Imaginam que estejam também aqui conectados com a gente, alguns alunos, né? Parabéns pelo excelente trabalho que vocês já vêm desenvolvendo através do programa socioemocional O Líder em Mim, não somente desse ano de 2021. 2020 e 2021 tem sido um desafio para todas as escolas e espero poder trazer algumas contribuições e reflexões para a gente conseguir superar essa fase da melhor maneira possível. Estou à disposição, Débora. Olá, Matheus. Então, nesse momento, acho que já atingimos aí um número muito legal de pais. Já são exatamente 7h05. Ainda conseguimos segurar mais 5 minutinhos aí, Matheus? Conseguimos? Pode ser, sem problemas. Pode Tranquilo. ser, então mais 5 minutinhos. Então, vou falar com eles, Matheus, sobre uma pesquisa que nós fizemos lá no início do nosso ciclo. Enviamos um questionário para os pais, perguntando o que mais eles desejavam. E eles foram muito sinceros. Então, era um questionário de numeração de 1 até 5, se estavam satisfeitos, se queriam mais atividades. E devido a essa devolutiva de 85 pais, na nossa unidade, temos um total, na unidade aqui que eu trabalho, 128 pais. Então, qual é a nossa meta agora que eu vou mandar outro questionário? Atingir esses 128. Eu quero a resposta dos 128 pais nesse questionário. Mas atingimos, no primeiro momento, 85 pais. Nos pedindo o seguinte, nos alertando do seguinte, que eles tinham um momento em família com as crianças,
mas muitas vezes sim. não tinham atividades, porque se dispersava no celular, se dispersava num jogo de videogame, então não tinha um jogo em família. Ah, esse eu não quero. Desde que a Uhum. professora dirigisse e pedisse para fazer, a criança já chega em casa motivada. E foi assim que Sim, nós construímos esse ciclo da liderança. Com que atividades legal. simples, desde um telefone sem fio, para você entender que às vezes a mensagem dita aqui, ela não chega certinho, porque nosso ouvido é seletivo, nós só ouvimos o que nós queremos, até um simples jogo de tabuleiro, até o bastão da fala. Tudo isso, Matheus, foi confeccionado pelas crianças e jogado com os pais, viu? Eles hoje Que utilizam o bastão bacana. da fala. Fora isso, a conta bancária emocional, que foi o nosso grande Ótimo. sucesso, porque eles colocaram no quarto, as famílias estão trocando as mensagens entre eles, e eles leem para nós. Isso tem feito um carinho muito gostoso. E hoje, num depoimento de uma das mães, uma mãe do 5º ano da tarde, uma madrinha, ela me Uhum. surpreendeu quando ela disse que o que ela mais gostou foi estar falando a mesma linguagem do colégio simultaneamente. Porque a matéria, Que muitas legal. vezes os pais não dominam. Mas o programa Líder em Mim, os hábitos, isso é educação. Então, todo pai almeja a Sim. educação completa. E quando ele lê ali na árvore, né, o ser proativo, o compreender, o objetivo em mente, ele se vê. E aí, com a professora indicando o caminho certo e o aluno já chegando com a informação, facilitou muito a mesma linguagem durante esses 21, 22 dias de projeto. Hum, Nosso projeto demorou todo esse tempo. perfeito. Que legal. Então, Puxa, eu para fico iniciarmos feliz. agora, já demos aí uns Que 10 legal. minutinhos. Mateus, o que, que eu queria te perguntar? Em relação Uhum. na rotina da maior parte das famílias que você vem acompanhando dos colégios nesse período de quarentena, quais foram, para vocês aí do projeto, as maiores mudanças? O que mais vocês estão tendo que se adaptar com o projeto por essas mudanças que essas famílias vêm sofrendo? Sim. Bom, Débora, o que a gente vem percebido desde março de 2020, né, é que tanto escola quanto família precisaram se readaptar às suas rotinas, porque aquilo ao que todos já estavam acostumados foi arrancado de nós, né? A gente não podia imaginar que as escolas fechariam suas portas e passariam a adotar, né, o remoto como 100%. Antes, aquilo que era um recurso online, começou a fazer parte integralmente da rotina escolar. E aí o que acontece, né? Somada também a todas as outras mudanças que o país também vem passando em função da crise sanitária, em função de várias crises acontecendo simultaneamente, seja a questão financeira, seja a questão econômica no país como um todo, o espaço da casa passou a ser utilizado de multiformas. Passou a ser espaço de lazer, passou a ser espaço de trabalho e passou a ser espaço de estudo a ter que ser dividido por muitas pessoas. Então a gente pode, né, imaginar como foi complexo para muitas famílias terem que se readaptar a essa nova rotina, tendo que se reorganizar, tendo que revisitar seus valores, tendo que repensar seus próprios papéis de liderança, né? Então, as principais mudanças que aconteceram, Débora, desde o início da pandemia, ao que a gente tem observado, isso não é uma exclusividade também de escolas que trabalham com Líder em Mim, eu estou falando aqui de escolas em geral, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente observa essa característica, essa peculiaridade. O ambiente de casa, ele teve ali uma hiperconvivência, né, de vários membros. E também gerou, né, uma hiper necessidade de planejar a rotina, planejar o que a gente pretende fazer com o tempo que nós temos disponível. Então, acho que se tornou ainda mais necessário momentos de diálogo, né, momentos de escuta, que nem sempre a família talvez tenha pensado nisso no início da pandemia, né? Poxa, agora a gente vai ter que ter momentos na semana para ouvir como cada um está se sentindo. Poxa, a gente vai ter que planejar momentos de lazer, porque senão, né, a pais, e vamos falar os adultos em geral,
tem uma tendência a dedicar maior parte do tempo ao trabalho. Então, como é que a gente pode equilibrar isso, tendo, sim, respeitado o espaço do trabalho, né, o tempo de trabalho, mas ali planejado o tempo de lazer e também o tempo com os filhos, né? Então, é isso que a gente tem observado desde o início da pandemia, Débora. E para vocês, como é que tem sido? Eu costumo dizer que eu carrego o Rodrigues Dias hoje dentro do meu celular. Da onde eu estou, eu posto lição. Da onde eu estou, eu vejo quem está fazendo lição, mesmo que eu não trabalhe à tarde. Da onde eu estou, eu abro a câmera e falo com o aluno, se ele precisar de mim. Sim. Entendeu? Porque passamos a um simples celular, ter um Classroom, Uhum. um Hangouts, Sim. onde você tem todo o conteúdo do colégio. E eu digo, se me levarem o Verdade. celular, levam todos os alunos e tudo que eu preparei. Então, por mais que você tenha, hoje, dentro de um celular, você comanda uma sala de aula, você comanda uma sala de aula daqui, eu consigo ter a sala de aula aberta, com os alunos presenciais, ao mesmo tempo abrir, para quem tem dúvida aqui no meu celular. Isso tudo, Matheus, de primeiro momento, em 2020, foi um boom. Para uma professora com 34 anos de sala de aula, que adora uma caneta e um apagador, isso não foi um susto. Isso foi para deitar e não levantar mais. Mas como eu resisti e não deitei, eu levantei para vir fazer live com você. Entendeu? Então, vamos embora. E se é para ser Estamos assim, juntos. é para ser assim. E assim, porque não foi fácil. A adaptação dos pais, principalmente as crianças que ficam no período integral, nós sabendo que os pais estavam precisando. Então, essa ansiedade tumultuou. Essa ansiedade complicou mais o medo de sair. Que o medo é um grande inimigo nosso, né, Matheus? E você nota hoje, muitas crianças, ao colocar um bilhete, sempre com toque de medo, sempre com uma ansiedade mais aguçada, o socioemocional mais abalado, sim. E é isso que nós estamos trabalhando. Esse ciclo da liderança, foi o que eu disse para eles, é para soltar, é para falar, quer chorar, chora, é para sentir, é para abraçar. Pro, eu não quero fazer essa atividade. Por que não? Mas porque quinto ano, é a turma que eu lidero, dá um pouquinho mais de trabalho. Um segundo ano, um primeiro, mas o quinto ano é mais crítico. E temos que ter alunos críticos e argumentativos. Então, o Colégio Rodrigues Dias sentiu tudo isso que você disse aí, igualzinho. E hoje estamos aí, nos reinventando, já devagarinho, e vamos que vamos. Agora, o que fazer, Matheus, para dar um pouquinho mais de sentido, significado, para esse tempo disponível dessas famílias? O que você pode recomendar para elas? Sim. Uma das coisas que eu costumo falar é que é fácil sermos proativos quando está tudo bem, né? O grande desafio nesse período de pandemia, de aulas online, de home office, né? Muitas famílias tiveram que transformar o ambiente de casa no seu espaço exclusivo de trabalho. Então, acho que o grande desafio é nós olharmos para os hábitos que antecedem ali a nossa vitória pública para a nossa vitória particular. Então, é olhar para a nossa proatividade, olhar para os nossos objetivos em mente e olhar para qual é o nosso papel de liderança dentro da nossa, da nossa função enquanto família, né? Então, trazendo aqui, no caso do meu papel de liderança, eu e minha esposa, a gente ainda não tem filhos. Então, qual é o meu papel enquanto marido? Qual é o papel dela enquanto esposa? Como que a gente pode revisitar as nossas funções de liderança e buscar se reorganizar enquanto casal, sabendo que tanto ela quanto eu passamos também pela preocupação de saber se os nossos familiares estavam bem de saúde, se estava todo mundo usando máscara, se tinha álcool gel. Então, olha quantas variáveis a gente tem que lidar, não é só a questão profissional ou financeira. Agora, pensando assim, no caso de adultos que têm filhos, se tornou um pouco mais complexo, porque aí vem a preocupação com o horário certo para dormir, enfim, o horário certo para se alimentar, né? Vem a questão de se eles estão também tomando cuidado para não se aglomerar, né? Acho que essa foi e ainda é uma das grandes preocupações de boa parte das famílias, né? Então, como que a gente pode planejar a nossa rotina semanal para que haja mais significado? Por quê? Porque se a gente deixar a televisão ligada todos os dias, Débora, uma coisa eu tenho certeza: todo dia ouviremos notícias
ruins. Todo dia nós ouviremos a respeito da pandemia. Todo dia. Né? Mas o que a gente não pode fazer? Às vezes a gente se esquece, né? Acaba acontecendo isso. A gente acaba se deixando liderar por essas más notícias. A gente acaba se deixando liderar pelo medo, que eu achei que foi um comentário excelente que você trouxe aqui. Né? A gente não pode deixar que as preocupações externas ao ambiente familiar influenciem a nossa rotina. É o contrário, é nós que devemos exercer liderança sobre a nossa rotina para que tenha mais significado, para que tenha leveza também. Né? Quando nós falamos de cooperação criativa, a gente está falando, sim, de momentos planejados para essa família curtir um ao outro, para essa família se divertir, para essa família aprender junto, para essa família ter um tempo de lazer, para essa família... Eu já estou antecipando, acho que um pouco o que a gente vai abordar mais lá na frente, mas acho que está dentro do que você perguntou. Né? Pensar em momentos intencionais para que essa rotina tenha mais significado, tenha mais propósito, e cada membro na família possa exercer uma influência positiva dentro do seu papel. Né? Então, seja o pai, seja a mãe, seja os filhos, cada um pode dar uma parcela de contribuição positiva para que a rotina seja mais significativa. É isso que a gente pode compartilhar nesse momento para trazer mais leveza, e a partir disso a gente consegue junto, né, conseguir contornar os desafios e superar obstáculos, né, Débora? É isso que a gente está precisando hoje em dia, né? Sim, Matheus. E algo assim que você nota com essa pandemia, né? Que estamos aí, estamos superando, vivendo, sobrevivendo Sim. a ela, sim, e com um sorriso mesmo de máscara. É o que eu digo para eles, sempre numa aula. Contem comigo. Eu estou aqui. Bruno, não estou bem. Então deita. É como se eles estivessem em sala de aula e nós aqui do colégio medíssemos a febre, mesmo eles estando em casa. Então, nós nos propusemos a isso. Vamos cuidar deles, mesmo em casa. Quem optou em ficar em casa. Então, se machucou, não está bem, é nossa missão, porque eles sentem isso, Matheus. E a criança, na idade de 8, 9, 10 anos, ela troca muito essa informação de medo, de confiabilidade com a professora. A professora, ela passa a ser um membro da família, porque tudo que a professora diz é colocado em pauta num jantar. E agora mais ainda. Entendeu? E agora mais ainda, porque a vidinha ficou a professora, a casa, e ali dentro da casa todo mundo se poupando cada vez mais. Então a professora tem que ser essa peça que você está falando, criativo, de colaboração. Com certeza. E é isso que o líder em mim também tem nos ajudado muito. A acreditar, a pensar positivo mesmo, Matheus. Porque tem crianças nos olhando diariamente com um sorriso. Diariamente. Exato. Eles você sabe, Débora, pontualmente para te ver. Sim, você sabe que uma das palavras que eu acho que foi mais utilizado do ano passado para cá, 2 palavras, né? Empatia. Empatia, acho que foi uma palavra unânime no ano passado. Não, precisamos ter mais empatia. Mas é um grande desafio, com essa hiperconvivência, exercer essa empatia dentro do laboratório que é a nossa casa, né? Onde os pensamentos e muitas vezes os pontos de vista são diferentes. Um adolescente, por exemplo, em relação à pandemia, muito provavelmente ele tem uma visão diferente de um adulto, ou pelo menos espera-se, né, que o adulto ele tem uma visão um pouco mais amadurecida emocionalmente para conseguir transmitir esse amadurecimento, essa maturidade emocional para a criança e para o adolescente. Agora imagina, dentro de um contexto familiar onde a desestabilidade emocional é que lidera, percebe? Então, consequentemente, haverá desestabilidade nos filhos também, porque os adultos, de alguma maneira, não vão ter conseguido ali contornar. Então, olha o papel fundamental que a escola exerce também, já tem exercido desde de março de 2020, né? Em dar esse suporte que a família precisa. Né? Imagino que muitas famílias
bateram aí na porta do colégio, né? Ligaram para vocês pedindo socorro, pedindo ajuda. Olha, tem um recurso, tem uma plataforma que eu estou com dificuldade de entrar, eu estou passando por uma questão com meu filho, que às vezes ele expressa algumas coisas, não estou sabendo como lidar. Então, a sinergia, ela começa a ser gerada justamente quando duas partes buscam uma terceira alternativa. Quer dizer, não é nem a família sozinha e nem a escola sozinha, mas são os dois juntos. A cooperação criativa, ela vem daí. Quando a gente consegue entrelaçar ideias para valorização das diferenças. Obviamente, tem muitas famílias que têm a sua forma de agir, a sua forma de educar. Não é o nosso papel aqui, pensando do lado profissional, né, seja da Somos, seja do colégio, interferir ou dizer como tem que ser. Nosso papel é auxiliar, é somar forças. Mas quando a família também se abre para essa disponibilidade de pedir ajuda e de contribuir, o resultado é outro, né? Isso Não, vai Matheus. impactar E também aqui foi na vida inacreditável. dos alunos. A partir de amanhã nós vamos começar a colocar os depoimentos. Você vai ficar encantado de ver os pais Já estou jogando, os curioso. pais brincando, tem pais discutindo para ganhar. E isso que é gostoso, porque até a Sim, discussão, Matheus, até a discussão tem um momento em casa que você para de discutir. Então, até de exato. brigar, você estava sentindo falta. Eu preciso ir para a escola para implicar com meu amigo. Não é verdade? Eles falavam, professor, eu estou com uma saudade de uma treta. É verdade, de uma discussão, né? Porque Sim, sim, começamos a ficar parados, 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 e a exato. tendência é cada Uhum. vez mais ficarmos o quê? Num sofá, num celular, fechados. E Sim. aí, com essa volta, e com a liderança, e com o programa, e aí, o que acontece? Você faz um projeto. Você lança esse Uhum. projeto e os pais te abraçam. Eu hoje me sinto, Matheus, muito realizada. Hoje é o nosso Que momento bacana. assim maravilhoso do colégio, porque foi um projeto que nós lançamos de 21 dias, como eu te disse, Uhum. remoto, e hoje com sucesso, porque os depoimentos começaram a chegar, foi como um Que casamento bacana. perfeito. Sabe quando você une mesmo, como você falou, falando a mesma linguagem, o que nós esperávamos, os pais retribuíram, então foi algo Que assim legal. maravilhoso para nós profissionais. Então todo o colégio está muito feliz, professoras emocionadas do que receberam. Então o colégio que isso é um novo combustível, Matheus. As professoras também Perfeito. precisam. Então isso é. Eu Sim, tô sim. adorando esses comentários. Amo vocês, meus amores. Agora, Matheus, para esse ciclo não ser encerrado, vamos encerrá-lo hoje. Mas para Sim. continuarmos, eu queria aqui que você nos explicasse o que é a cooperação criativa. Porque nós queremos Uhum. lançar a continuação desse projeto, o que é a cooperação criativa no dia a dia, para que os pais já entendam, para que quando nós lançássemos esse novo projeto, eles já Uhum. estivessem engajados. Perfeito. O Dr. Stephen Covey, que foi quem fundamentou, né, a tese de doutorado em desenvolvimento humano, que todas as pessoas conhecem como os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, que dá aí toda a base teórica para o programa Líder em Mim. Ele diz que nós criamos sinergia quando nós praticamos os hábitos 4 e o hábito 5, que seria pense, ganha, ganha, e procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Em outras palavras, vamos supor, existe um projeto em desenvolvimento pelo colégio, e eu, enquanto pai, eu chego diante do colégio, chego diante dos professores com uma postura muito reativa, porque eu, enquanto pai, eu quero que o projeto seja do meu jeito. Imagina se eu me apresentasse dessa forma enquanto pai. Então, quer dizer, eu não estou pensando ganha-ganha, estou pensando só ganha, perde. Eu estou pensando só na minha vontade, no meu jeito, no meu ponto de vista. Então, o que o Stephen Covey disse? Em todo grupo, em toda equipe, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, eu preciso olhar para o bem comum. Eu preciso olhar para o benefício que é mútuo. A sinergia, ela vem daí. Agora, quando eu só olho uma parte, só olho o benefício individual, eu não contribuo para a sinergia. Por que a empatia é algo extremamente importante ao criar sinergia? Porque a empatia você se permite ouvir o outro.
parece simples, né? Mas uma das grandes dificuldades que a sociedade hoje tem, e olha, gente, isso está escasso no mercado, viu? Essa é uma competência e uma habilidade que é sendo ensinada desde o quinto ano, desde a educação infantil. Hoje em dia, o Líder em Mim está presente, né? A gente tem uma metodologia desenhada aí para todo ensino fundamental, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas só para vocês terem uma ideia, uma criança que aprende a ser empática, uma criança que aprende não só a se colocar no lugar do outro, mas uma criança que ela vai se desenvolvendo sendo mais compreensiva, sendo mais respeitadora, né? Uma criança que vai ali se tornar um profissional, um cidadão, que não vai ficar ali o tempo todo querendo só falar, mas ela também vai exercer essa escuta, que é muito mais uma escuta física, né? Muitas famílias, né? Minha mãe dizia isso às vezes para mim e para minha irmã quando a gente era pequeno, que ela falava assim: às vezes eu falo uma coisa, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque a empatia ela se desenvolve, é com o tempo, né? Ela não tem receita, não é uma receita de bolo, isso se exercita, o processo de escuta, né? Então, cooperação criativa, que é o que a gente chama de sinergia, é a junção de quando eu penso de maneira coletiva, né, no benefício do todo, no benefício comum, mas quando eu penso também em ouvir opiniões diferentes da minha. Quando eu penso em, poxa, deixa eu refletir sobre esse outro ponto de vista, mesmo que seja uma opinião diferente da minha, deixa eu refletir, peraí, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu exercitar e muito mais do que respeitar, né? Deixa eu ver se eu consigo valorizar a opinião que a pessoa está fazendo, mesmo que seja contrária à minha. Isso é uma das coisas que hoje a gente vê, não só nas redes sociais. Eu acho que o Big Brother, né, foi o caso mais recente disso, de a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de ouvir e ter que lidar com opiniões que são diferentes das delas, né? Então, cooperação criativa, Débora, em resumo, é a valorização das diferenças, né? Cooperar criativamente, se eu tivesse que resumir aqui para não me estender muito, é quando eu aprendo a valorizar as diferenças, reconhecer grandeza, reconhecer os pontos fortes do meu filho, reconhecer os pontos fortes da minha esposa, reconhecer os meus pontos fortes, reconhecer os pontos fortes da escola, reconhecer a criatividade, reconhecer o esforço dos professores, reconhecer a disponibilidade da direção, da coordenação. Olha de quantas formas as famílias podem criar sinergia. E aí a pergunta que eu coloco aqui, eu não sei se a gente vai ter uns minutinhos para os pais trazerem perguntas e respostas, mas eu quero agora trazer para os pais que estão conectados aqui, tá bom? De que forma você poderia criar sinergia daqui para frente? Porque o projeto foi só um start, né, Débora? Agora o exercício é como que daqui para frente vocês, enquanto família, podem continuar criando sinergia com o colégio. Eu acho que essa é uma boa lição de casa para todos nós, Débora. O que você acha? Para todos nós, Matheus, adorei essa pergunta. Como que eu, como professora, posso pensar ganha-ganha e compreender o pai que está na minha sala, porque ele também está com problemas? E como que ele também pode me compreender, porque temos momentos que a gente para uma aula, precisamos sair, temos filhos. Então, eu acho que é como você disse, a empatia, hoje ela impera, não tem como. E eu já notei que a criança, como ela compreende. Ela depois você faz, né, professora? Tá bom, ela entende. Quem é que quer na hora, quer tudo pronto, somos nós adultos. Nós não temos tolerância, né? Muitas vezes intolerantes, nervosos, preocupados e acabamos atropelando os momentos importantes. Então, é por isso que eu quero lançar, vou abrir aqui para os pais perguntarem, essa cooperação criativa, eu e o colégio, aqui no colégio, para que professores aqui do nosso corpo docente pense ganha-ganha com as famílias. Aprender a ouvir, Matheus, é meu pior defeito. Eu já falo direto. Você me dá... Débora, eu estou com um problema. Eu já vou começar a te aconselhar antes de ouvir.
Eu vou me envolver tanto que eu te aconselho. Então, eu preciso, Sim. eu sei perfeitamente o hábito que eu sou péssima. É ouvir. Tanto que eu fiquei com o hábito 5 do bastão da liderança. E os meus alunos disseram, Sim. professora, fica segurando ele sem parar, porque você fala muito. Você tem uma ideia. Porque tudo eu me envolvo, Matheus, tudo eu quero saber detalhes. É meu. Então, é Sim. uma parte que eu também tenho que aprender. Porque a pessoa tem que Sim. falar. E o ganha-ganha é importante. Então, aí, ó, Uhum. professoras do Rodrigues Dias, unidade 2, unidade 3, nós aqui da unidade 1, vamos começar a pensar em uma cooperação criativa. Como podemos Perfeito. compreender os pais, até mesmo a direção do colégio, muitas vezes, a nossa amiga que trabalha ao Sim, nosso lado, que aumentou o microfone demais, o aluno que está verdade. perdido, não é verdade? Maravilhoso esse tema, hein? Maravilhoso. Agora, qual foi a sua pergunta? Repete aí, Matheus, para os pais interagirem conosco. É, a minha pergunta é a seguinte: pais, nós gostaríamos de ouvir ideias sobre como vocês poderiam criar sinergia com o colégio, né? Muitas vezes as famílias, até por conta da correria, da rotina, né? É muito comum isso acontecer. A postura de esperar o colégio sugerir o que pode ser feito, né? A postura de esperar, o que a professora vai pedir? O que a coordenação vai sugerir? Agora seria o inverso, o convite é o inverso. O que vocês, pais, gostariam de sugerir para a gente criar, de repente, um projeto diferente, um evento diferente, mas que exista o envolvimento de todos, percebe? Porque é diferente. Quando eu só coloco a opinião, jogo a bomba e saio correndo. Não é isso que eu estou dizendo. A minha sugestão é o que você poderia sugerir e que você gostaria de participar junto, e que você gostaria de estar envolvido. De repente pode ser uma ação social, pode ser. De repente você gostaria de ajudar uma família, uma instituição. O colégio também fomenta essas ações, mas ideias que venham de vocês. Alguém tem alguma sugestão? Gostaria de colocar aqui no chat, aqui nos comentários, ou de repente até de Quero fazer saber. alguma, fazer alguma pergunta, né? Quanto tempo nós ainda temos, Débora? Temos ainda 27 minutos. Ah, legal. Então dá tempo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando aqui no chat. Pessoal, tá fazendo sentido essas reflexões sobre sinergia? A gente já falou sobre empatia, ganha-ganha, né? A gente está nesse momento desafiador, nós sabemos disso, né? A expectativa pela volta integral das aulas presenciais e, por outro lado, uma preocupação, né, de saber até que ponto existe um ambiente seguro, né? O estado de São Paulo, se eu não me engano, a partir da semana que vem parece que vai aumentar para 40% a capacidade de alguns estabelecimentos. Então a gente tem que trabalhar também com o equilíbrio, né? Segurar um pouco a nossa ansiedade, segurar um pouco a nossa expectativa e olhar sempre aí com segurança, né? Olhar para a nossa saúde, para a saúde dos filhos, para a saúde dos colaboradores também, para que todo mundo aí esteja logo, logo vacinado. É isso que a gente espera, né, Olha, Débora? Matheus, eu tenho aqui, Matheus, a Fernanda está falando sobre projeto Ó, Família na Escola, abrangendo ações sociais na comunidade para as crianças conhecerem outras realidades. olha que bacana, hein? Muito legal. Fernanda, fizemos uma ação dessa, muito linda, você tem toda a razão, com a creche aqui pertinho. Você lembra, Matheus? Da creche que nós Sim, trouxemos a sim, creche toda para dentro do colégio. As crianças, ao lembro. invés deles Legal. comemorarem o Dia das Crianças, eles doaram o Dia das Crianças dele para crianças carentes. Foi realmente, Puxa, que Fernanda, legal. algo que agora você me fez lembrar de algo que eu amei muito fazer Que bacana. esse projeto de liderança, onde eles foram líderes de não quero nada no Dia das Crianças, eu quero presentear Sim, alguém. E nós fomos, buscamos sim. a creche, a direção da creche aqui, perto de nós, aqui do SESI, trouxe as crianças, mas é algo, Uhum. Fernanda, que você me fez lembrar que é realmente maravilhoso e necessário. Eles precisam conhecer outras realidades, sim, as dificuldades, e que tem vida Sim. fora de nós e tem pessoas que são totalmente invisíveis para a nossa sociedade. Ninguém enxerga, Uhum. né? Verdade. Então, quem mais? Alessandra, Vânia, vamos? Aqui eu tenho uma ideia maravilhosa. Isso, isso.
Olha, eu mesmo estou comentando, mas aqui é minha filha mais velha, tá? Eu não sou duas pessoas, é minha filha que está com o meu nome, tá? É isso aí, pode comentar. Vamos lá, Sim, Fernanda, deixa eu sim. ver. Sim, ficamos parados realmente. Essa nossa ação de creche foi em 2018 que nós fizemos, foi maravilhosa. Aí tomara, né, que a gente consiga fazendo uma assim, né, Matheus? Até o fim do ano, Sim, né? verdade. Com Verdade, asilos. vamos torcer para que Asilos dê estão tudo certo. necessitando muito. Criança que contem Sim, histórias para pessoas mais velhas. São ações maravilhosas. Eles estão tão carentes verdade. e nós estamos carentes de uma mensagem. Sim, Imagina as pessoas mais velhas, Matheus. Imagina. exatamente. Você sabe, Débora, que eu até comento em algumas lives, né, que desde quando a pandemia teve início, acho que uma das grandes esperanças e expectativas da maioria das pessoas é para que a gente possa voltar com tranquilidade para fazer tudo no presencial. Mas enquanto não dá, quais possibilidades a gente pode criar no digital? É possível cooperar criativamente no digital. E, particularmente falando, eu já perdi a conta da quantidade de aniversários online que eu já participei, Débora. Coisa assim, de você criar um link no Google Meet, chamar os amigos, mandar mensagem pelo WhatsApp e pronto, está feita ali uma festa de aniversário online. Acho que o melhor exemplo de cooperação criativa, que acho que é bem acessível para todos aqui, é uma chamada online coletiva para você homenagear alguém, para você reconhecer alguém. Eu estou trazendo um exemplo aqui de um aniversário, né, que é algo tradicional, que todo mundo passa por esse tipo de momento de celebração, mas é um exemplo bem simples. Né, uma chamada online, seja no WhatsApp, no Google Meet, no Zoom, tem vários recursos hoje, que se torna possível cooperar criativamente, se torna possível criar sinergia quando você junta ali as diferenças, quando você convida pessoas para celebrar uma data importante, para fazer uma homenagem para alguém. Então, hashtag fica a dica aí, se Não, vocês então, ó, tiverem Matheus, algum ó, familiar, né? a sua ideia com a da Fernanda, Ana Vitória, que está aí me vendo, que eu sei muito bem, Carol Vitória, Andresa Ângelo, já sabemos agora qual é a nossa meta. Vamos levar Aí, tá vendo? histórias, contos infantis para asilo, não é verdade? Cantar uma Bacana. música, não é, Matheus? Pode ser É tão online, gostoso tá cantar vendo? uma música para alguém, né? Com Olha aí, certeza. Alessandra, também. A mãe da Lívia. Ó, uma pergunta da Carol. Matheus, como filtrar notícias negativas para criar sinergia? Deixa eu ver. Foi a Carol que perguntou. Excelente pergunta. Como filtrar notícias negativas para criar sinergia? Acho que é importante uma reflexão, né? Pensando na questão da pandemia. Tá? Cabe à família estabelecer até que ponto essas notícias negativas estão servindo para nos trazer informação. Essa é uma coisa. Não quer dizer que a gente tenha, por exemplo, que todo dia, 2, 3, 4 horas, deixar a televisão ligada no noticiário, sendo que a gente já sabe, ou pelo menos imagina, quais serão as notícias, percebe? Então, cabe, e essa é uma função do adulto, a gente não pode terceirizar isso para a criança, porque ela ainda não tem, né, a sua maturidade, vamos chamar assim, para escolher com tanta sabedoria, vamos dizer, né, o português mais claro. Então, vamos supor, uma criança com celular, você não precisa perguntar para ela se ela quer o celular ou se ela quer o livro, isso. Né? A gente não precisa perguntar, muito provavelmente ela vai escolher o celular. De quem é a função de estabelecer o tempo do celular para o joguinho, né? Sabendo que a escola também pode ter recursos em que a criança, o adolescente vai precisar usar o celular. Mas eu estou dizendo assim, de estabelecer limites para essas notícias negativas. Porque senão elas começam a ditar as regras em casa. Então é nossa função, acho que em primeiro lugar, estabelecer o limite. Olha, hoje a gente já ouviu o suficiente de noticiário, tá beleza?
Hoje a gente já ouviu o suficiente de notícias. Vamos fazer uma outra coisa, né? Vamos pegar uma outra atividade. Agora, um tema, esse é um ponto, tá? É um ponto que a gente pode refletir. A quantidade de informações hoje é absurda que a gente recebe. Seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja por Isso, até que eu e-mail, ia colocar isso, todas as Matheus. ferramentas. Nós estamos sendo É mais muita coisa. poluídos ainda pela internet do que pela TV, Sim, né? Muita sim. coisa triste, A muita. gente tem que E a filtrar internet nos a entra sem quantidade. pedir licença. A televisão ainda a Sim, gente vai ligar. A internet começa a cair porque o aparelho está ligado. sim, Ela realmente se sim, sim. intromete, não é verdade? Uhum, exatamente. Ó, Agora, eu acho que uma experiência. Pode falar, Débora, pode falar. não, não é mais um comentário. Aqui Ah, a tá. Só. sugestão. Aqui em casa fazemos o dia de fazer comida junto, o dia de ouvir música, o dia de festa na sala, o dia do pijama em casa. Uhum, Como as famílias estão sim, se recriando, tendo essa colaboração. perfeito, perfeito. Eu só ia E complementar, respondendo a Carol, que uma situação que eu acredito que aconteceu em muitos lares, né, desde o ano passado, é ter que abordar o luto ou a questão da doença, né, que é uma questão muito delicada, que muitos de nós não estávamos preparados para ter que falar sobre isso com a criança ou com o adolescente, com os próprios filhos, né? Então eu percebo que, apesar de ser uma pauta que invadiu muitos lares de maneira muito abrupta, né, e as crianças, os adolescentes também, parte dessa ansiedade, às vezes do medo que eles têm, é pelas notícias que eles ouvem, né, de saber que o pai de um coleguinha ou o próprio amigo, o próprio vizinho, de repente ficou doente, né, ou contraiu Covid. Então, tem todo esse cenário. Agora, a gente pode, enquanto família, olhar para essa pauta com cuidado e transformar num ambiente, e transformar num momento de conversa sobre isso, né? Transformar em uma situação difícil, um tema delicado, para a gente criar sinergia, para cada um falar a respeito disso, de como está se sentindo, e buscar pensar na rotina, como lidar melhor com essa situação, né? Como superar isso. Algumas perguntas, como que a gente pode dar força um para o outro nesse momento difícil, né? Como que a gente poderia usar palavras positivas para ajudar uns aos outros nesse momento difícil. Acho que cabe a reflexão. Pode ser que pode ser encarado como uma pauta difícil de se lidar, mas a gente pode usar criatividade para conseguir também criar sinergia e lidar com isso da melhor maneira possível em família, Débora. Acho que respondendo a Carol, seriam esses dois pontos que eu queria trazer para a gente sim, refletir junto. a Renata também toca no assunto aí, como absorver tudo isso sem ficar negativo. A primeira coisa, Exato. assim, vou dar a minha opinião, tá? Eu não sou assessor do Líder em Mim, eu sou a professora Débora, do 5º ano. Renata, é muito difícil. Como tá difícil não ficar negativo e absorver. É, A frustração faz parte da nossa vida e temos que sim, lidar com ela. Não podemos, Renata, de maneira nenhuma tem que deixar o fugir. medo nos contagiar. Aí o medo nos Sim, adoece. A frustração, até a negatividade, ter um pé atrás, até que agora o medo não. É não para o medo. Então eu acho que a palavra não, ela serve para muita coisa. Para colocar limites, sim, para dizer não. Medo eu não vou ter. Tô triste, tô chateada, tô negativa, tô para baixo. Com medo, não. Mesmo medo até de perder o sim, emprego, gente, eu sei que todos nós estamos com esse medo, mas é sempre acordando e não deixando o medo tomar conta. Para isso eu tenho que dizer isso, não para eu mesma. Eu não quero isso exato. para mim. Agora, a tristeza, ficar negativo, ficar frustrado, isso está fazendo parte de nós e nós estamos tendo que desenvolver ferramentas, né, Matheus? Muito Sim, rápidas para sair dessa roda viva, dessa montanha russa, porque virou uma uhum, montanha russa. Sim. sim. Nós Ó, temos que acreditamos que. respeitar as ideias das Uhum, crianças, a Ridalva, aqui, ó, não impor a nossa sim, vontade, podemos apenas sugerir. Perfeito, dona Ridalva, um beijo para a senhora. Disse tudo o que eu gosto de dizer. A senhora disse apenas o que eu sim, gosto de falar. Vamos sugerir tudo para elas. Damos exemplo, sugerimos e eles caminham.
E eles criam autonomia. Quem tem autonomia Sim, tem já o não dentro de si para não ter tanto negatividade. Você tem que ter autonomia da sua própria sim, personalidade. perfeito. Muito bacana. Puxa, legal. Eu estava lendo os comentários aqui, pessoal. Muito obrigado por compartilharem, né, desses aprendizados, dessas experiências que vocês têm vivenciado com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos em geral, né? E uma das coisas que eu gostaria aqui de compartilhar para concluir esse momento de troca é que nesse período, muito melhor do que qualquer presente é a sua presença na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Ah, mas a presença dentro de casa, às vezes eu não consigo ir presencialmente para visitar meu neto, meu sobrinho, não tem problema. Mas se mostre presente, se mostre parceiro, né? Verbalize que você está presente, que vai ficar tudo bem, que ele vai conseguir superar essa dor, essa frustração, essa saudade do espaço escolar, né? Muitas vezes quem aqui nunca sentiu saudade nessa pandemia, né? Então, faz parte da formação de um líder, né? A formação da vida é ter que lidar também com momentos difíceis, né? Então, grandes líderes são formados também em momentos em que é preciso pensar em situações criativamente para a gente superar e dar as mãos, né? Ainda que virtualmente, dar as mãos um para o outro para a gente se ajudar nesse momento. Débora, quero te agradecer mais uma vez pelo convite Obrigada, e Matheus. parabenizar aqui todo o trabalho realizado pelo colégio, né? Fico muito feliz de poder ser assessor de vocês, porque além de inspirar, eu aprendo com vocês. E essa troca é muito legal. Obrigado, Débora. Obrigada a você, Matheus. Obrigada pela sua presença. Fez um grande fechamento. Paz aí, vocês que estão todos me ouvindo. Obrigada por esse momento solene de fechamento. Estamos aqui todos juntos, como disse a Cíntia aí, esperando a escola lotar de aluno, fazer muita dança. É isso Com mesmo, certeza. Proalê. A pandemia mostrou que a família é a base de tudo e temos que aproveitar e viver esses momentos. Gente, muito obrigada. Obrigada, Matheus. Obrigada às minhas amigas que estão comigo aí há um mês. Trabalhei em uma empresa que tinha reunião diária e sempre começava com uma frase, um vídeo motivacional. Isso ajuda muito. Adorei a dica aí, Marcelo. Muito obrigada. Saudade de abraçar todos vocês. Uma boa noite, gente. Estamos aqui, Boa a noite a assessoria do todos. Líder em Mim, nós professores, minhas amigas professoras que estão em casa e que não, juntas aí fizemos para esse fechamento que não é meu nem do colégio, é nosso, é dos pais, é do Colégio Rodrigues Dias, da família Rodrigues Dias. Um beijo, Matheus, um beijo aos pais. Amo vocês, muito obrigada. Até a próxima, né, Matheus? Vamos marcar a Tchau, tchau, próxima hora, pessoal. né? Até a próxima. Já vamos Até pensar no a próximo tema. próxima. Porque Um uma hora é beijo. insuficiente aqui pra gente, né, Débora? Olha Uma que eu hora me é muito segurei pouco. muito, Matheus. Eu tô com uma turma de controle. Eu tenho o Fran, eu tenho o marido, eu tenho a Andresa me olhando pela porta e a Ana Vitória. Eu tô com um controle total. Olha a Ana Vitória aqui, ó. Você não imagina o tanto de controle em cima de mim. Para de falar. Débora fala pouco. Mas não, Meus alunos, vocês mas foi acreditam que eu ótimo. tô passando por isso? Pessoal, Um beijo, paz. aproveitando que tem uns Obrigada, minutinhos gente. aqui, Obrigada. que vocês acham? A Débora se saiu super bem. Coloca aqui no chat para ela um depósito na conta bancária emocional. Eu achei que ela saiu super bem aqui. Ela falou que foi a estreia dela na Minha live, estreia, mas já Matheus, vamos minha marcar a estreia, próxima. Matheus. Matheus, eu mal sabia, Matheus. Pergunta para as minhas amigas ligar o projetor do colégio em 2019. O Daniel já deixava o projetor pronto, tá? Para você ver eu fazendo live, Matheus. Não Olha aí, cai o tanto pessoal está não, Matheus. Eu comentando tô me como é que aguentando, foi a viu? tua apresentação. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Ela disse que foi a Não, olha a primeira Ana live. aqui. Eu Você tá acho que vendo ela a Bela e já Marcela? Ela tá aqui, ó. Tá aqui, vem ver uma turma de controle. Ó, olha aqui, gente. Ó. Olha tem os aqui, a gente me bastidores. controlando. Alguém Aparece aí o merece pessoal isso, dos gente. bastidores da Blogueira, equipe, olha de lá. suporte. Sim, Muito Marcela bom, é isso menos na aí. aula. Assinado tudo. Olha lá. Ainda ajudando a Ana Vitória, ajudando. Obrigada, Vânia. Obrigada, Silvânia. Show. Obrigada, Alessandra.
Obrigada, dona Ridalva, a senhora que tem tanta experiência numa sala de aula. Ser elogiada pela senhora é um grande incentivo. Obrigada aí, meu colega Alexandre, Fabiola, minha parceira de 5º ano, Renata, Daniel Bispo, que abre a... Olha o Daniel me prestigiando. Beijo, meus amores. Antes que o Instagram derrube nós, Matheus, ele vai derrubar a página. Fui, não esquece amores. De salvar, que aí depois a gente compartilha para quem não conseguiu assistir. Obrigada. Tchau, Edna. Edna tchau, pessoal. Até mais. Ainda vou judiar da Edna. Tchau, tchau. Edna. Salvou? Você salvou? Então salva. Um beijo. Tchau, tchau.